Marielle presente. Olá, eu sou a Flávia Gaza, esse é o canal do Garotas Geeks e eu tô puta. Eu não sei de você, mas eu tô bastante puta. Então eu e o meu grupo de estudos, o Joy, o Jogos Imaginário, a gente resolveu que a gente vai falar apenas de distopias, por muito tempo. Então se prepara e a gente vai começar esse primeiro com Tropa de Elite para falar sobre poder. A pesquisa foi feita pelo Bruno Isidro, que trabalha na Vice e faz outras coisas muito legais de videogame, e pela Liliane Santana, que é educadora e maravilhosa, você deveria seguir ambos. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro Tropa de Elite começa com a seguinte frase: a psicologia social desse século nos ensinou uma importante lição. Usualmente não é o caráter de uma pessoa que determina como ela age, mas sim a situação em que ela se encontra. Essa frase é do Stanley Milgram, de 1974, ele é um psicólogo social norte-americano. A gente tem uma psicologia social muito forte aqui no Brasil, inclusive. Eu fiz 3 anos lá na PUC e psicologia social era muito bacana mesmo. Então vamos falar de Tropa de Elite e vamos começar explicando o poder. A minha cidade tem mais de 700 favelas, quase todas dominadas por traficantes armados até os dentes. É só nego de R15, Pistol Uzi, HK e por aí vai. No resto do mundo, esse tipo de armamento é usado na guerra. Aqui, são as armas do crime. Um tiro de 762 atravessa um carro como se fosse papel. E é burrice pensar que numa cidade assim os policiais vão subir favela só pra fazer valer a lei. Tropa de Elite é todo baseado numa sociedade esquizomorfa, ou seja, dividida, ou seja, existe o certo e o errado, existe o bom e existe o mal. E as pessoas estão ali tentando determinar como que elas vivem neste momento. Parece muito próximo de o que a gente está vivendo hoje, mas talvez seja como a gente esteja sentindo a sociedade. Calma que eu chego lá no final e você vai ver como isso é importante. A primeira coisa é sempre definir o que é poder. Para a maioria dos filósofos, poder é potência. Ou seja, eu tenho a potência de existir, a potência de fazer algo, a possibilidade de. Então, se eu tenho um poder maior do que você, é porque eu tenho mais possibilidades do que você. É isso, definido, rápido, claro, eficiente, certo? Beleza. O BOP, nesse sentido, é uma força de poder, porque eles podem subir no morro, eles podem criar uma forma de coerção, toda polícia precisa de coerção, faz parte da natureza de uma polícia, porque afinal ela tem que proteger você daquilo que é ruim, então obviamente ela faz isso via poder coercitivo, e o BOP é a parte especial disso, então ele tem ainda mais poder, ainda mais potência, e a gente chega aí no que o Gilbert Durand vai falar de elevação e ascendência. Então, esse poder, no caso, a gente chama de poder diurno, o poder da flecha, que é a pessoa que pode. A própria frase, vamos subir o morro, já diz dessa ascendência. Eles têm a potência e o potencial para isso, mesmo que as pessoas geralmente não possam fazer isso, porque lá é um lugar dominado por outras pessoas, que não são a própria polícia, mas eles podem. A verdade é que a paz nessa cidade depende de um equilíbrio delicado entre a munição dos bandidos e a corrupção dos policiais. Honestidade não faz parte do jogo. Para você entender um pouco sobre essa coisa de potência e ascensão, eu trago aqui uma frase do Gilbert Durand, de Estruturas Antropológicas do Imaginário, que diz o seguinte: é um catarismo e um donquixotismo provocado e terapêutico a quem somos convidados e que prova de modo eficiente que os conceitos de verdades e valores elevados e as condutas práticas que acompanham a sua aparição na consciência são movidos pelas imagens dinâmicas da ascensão. Ou seja, tudo que é um valor absoluto, tudo que é um poder absoluto, tudo isso tem uma coisa a ver com elevação. E você vai ver como essas duas coisas são realmente próximas, porque você vai lutar de uma forma quando você acredita que você tem um valor absoluto. E talvez aí você tenha uma elevação para além do bem e do mal, ou seja, para além de certos valores morais. Então a gente pode começar com esse simples poder, que é o poder físico, é o poder de subir, é o poder de fazer. E isso, claro, tem o BOP e também tem outras estruturas de dentro da favela que eles vão mostrar. Se você for se perguntar, a gente tem um monte
de imagens desses poderes em vários tipos de games e filmes e séries. E alguns são muito legais, alguns não são, mas todos eles têm alguma característica de elevação e também um pouco de força coercitiva. Seja para o bem, como a galera especial ali de Mass Effect, no qual você faz parte, seja para o mal, como, sei lá, o pessoal, os alquimistas loucos lá do Full Metal Alchemist, ou a Brotherhood do Fallout. Então, você sempre vai ter esses dois lados. E você sempre vai ter um bem ou um mal, porque a gente está falando de valores elevados. O que me leva ao segundo tipo de poder, que é o poder moral. Ou seja, eu carrego uma verdade. E daí eu, então, posso inferir essa verdade. No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra. E naquela noite, o Neto e o Matias fizeram a mesma escolha que eu tinha feito 10 anos antes. Eles foram pra guerra. Tem dois tipos de imagem que o Duran costuma falar quando ele fala desse tipo de poder. O primeiro é o punhal, porque o punhal tem a possibilidade de executar e materializar a justiça. E o outro é o cetro. Sim, o cetro dos magos e tal e tal. Porque o cetro vai personificar a justiça de modo institucional. Ou seja, essa congregação de magos tem aquele cetro especial, então ele pode fazer as coisas de uma forma de dentro daquela instituição, sacou? No BOP, no caso, você tem as duas coisas, o cetro e o punhal. E você também tem o poder de influência, ou seja, quem influencia quem. Por exemplo, dentro da favela, você tem um líder e uma pessoa que influencia outras. Então, mesmo certas coisas sociais só vão acontecer se essa pessoa mandar. Porém, por outro lado, dentro do BOP você também tem um líder. E esses líderes geralmente vão se encontrar num confronto muito violento, porque a gente está falando sobre certo e errado. Um acredita que está certo e o outro também. Seja lá por que for. Ambos são, de certa forma, anti-heróis. Mas é claro que se você for analisar friamente, alguma pessoa está tentando proteger e outra pessoa está tentando proteger outro lado. É uma situação complicada, né, gente? Por isso que quando a gente está falando sempre de duas coisas inversas, o mais importante é sempre, na teoria de Gaston Bachelard ou de Gilbert Duran, lembrar quais são as nuances. Mas a gente chega lá, calma. Respira que esse vídeo vai ser grande. A minha missão não era mais garantir o sono do Papa. Essa missão o Neto já tinha cumprido. O que eu precisava era voltar para minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Sai da frente, sai da frente! Encosta! Sai! Mas para fazer isso, eu tinha que pegar o baiano. Ou seja, os dois lados tratam-se de generais uranianos. Ambos têm a força, têm o poder, têm a potência e querem exercer essa potência. Eu não sei se você lembra do que é uraniano, então eu trago para você. O isomorfismo do Sol uraniano, ou seja, o maior Sol, a coisa mais perfeita e mais transcendental, e da visão, suscita sempre intenções intelectuais, se não morais. A visão indutora da clarividência e, sobretudo, da retidão moral. Ou seja, ambos acreditam num certo sacrifício que eles estão fazendo, seja por si ou seja pelos outros. E o filme também, obviamente, vai falar da impotência, que são as pessoas que não têm potência, que não têm poder, que não têm possibilidade. Uma das coisas que eu vou deixar aqui como dica para você ler é o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que é é um dos livros mais importantes para você entender poder e poder institucional. É super citado no filme, então fica aí a dica. Não vou falar muito dele, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. E vamos terminar com o primeiro filme. No final do primeiro filme, você tem um sol, ou seja, de novo, a ascensão, o sol, o herói diurno, o herói que mata o monstro, e o Capitão Nascimento ali indicando que ele é sim um herói do diurno. Vale lembrar que apesar do herói do diurno ser muito importante, porque ele mata o monstro, ele mata o dragão, o Gilbert Duran vai sempre dizer que o herói do diurno é violento, porque ele precisa de uma certa dose de violência para poder exercer tanto o punhal quanto o cetro. Certo? Não dá para esquecer disso. Deixa da ideia, chefe. Deixa da ideia aí, chefe. Eu tenho 30 mil pra perder contigo. Me leva pro hospital aí, meu chefe. Você já perdeu, seu filho da puta. Você já perdeu. Você vai morrer. Na cara não, chefe. Pra não estragar o velório. Na cara não, pra não estragar o velório. Na cara não. O baiano já era meu. 07, dá 12 aqui. Solta o moleque. Deixa esse moleque embora. O herói solar é sempre um guerreiro violento e opõe-se, por isso, ao herói lunar, que, como veremos, é resignado. Então, o herói solar, ele nunca é resignado. Quando a gente chega no segundo filme,
a gente vai parar de tratar apenas desse embate uraniano e vai começar a falar muito mais do poder institucional, que é uma coisa que você pode ler de novo ali no Foucault, Vigiar e Punir. Quando a gente começa a entrar nisso, a gente muda também um pouco do Capitão Nascimento. Porque o Capitão Nascimento vai dizer, legal, agora eu sou o primeiro do BOPE que está aqui, eu posso lutar contra o sistema. E daí ele vira tenente-capitão, ele começa os embates dele políticos, inclusive com cara de esquerda e tal, só que chega um momento que ele se vê sozinho. Ele fala, minha esposa tinha medo de mim, meu filho tinha medo de mim. O Matias achava que eu era um vendido. Ele começa a se ver como um anti-herói, porque agora ele está dentro de outro sistema no qual ele não é mais uraniano. Ele faz parte de uma máquina, ele faz parte de um sistema. Isso não significa que ele não tenha poder, potência. E você vai ver que ele impõe o poder dele, obviamente de formas violentas, quando ele precisa. E que, claro, a carreira dele é calcada por isso, e é por isso também que ele consegue estar lá. É porque ele é uraniano. Mas ele vai começar a se ver num papel onde não necessariamente ele tem todos os poderes e todas as potências. E ele vai começar a enxergar-se também como um ser humano no qual algumas pessoas têm medo. E isso também acontece com qualquer herói diurno. Você pensa bem, chega um cara que foi lá, matou um dragão e tal, ele volta pra vila, tipo Beowulf. Você não vai falar, nossa, que legal, eu quero trocar figurinhas e papéis de carta com Beowulf. Não, você vai ter medo, entendeu? O mais importante do segundo filme é que, apesar da gente passar muito tempo falando sobre essa sociedade esquizomorfa, de bem versus mal, e quando eu falo esquizomorfa é bem bipolar mesmo, ou é uma linguagem, quase como uma linguagem de computador binária, 1 ou 0, ou você é 1 ou você é 0. Uma das coisas que ele faz que é muito importante é trazer um pouco mais de nuance, porque ele vai lembrar que dentro de uma máquina chamada sistema, não existe apenas o bem e o mal, e não tem como você para sempre ser um guerreiro perfeito. O próprio Capitão Nascimento começa a perceber quem ele é dentro dessa máquina e como ele está inserido nisso. Quer ele queira, quer ele não queira. A partir do momento que você divide a política, a partir do momento que você divide, existe a polícia e existe todo mundo da favela que é bandido, você está transformando a sociedade em fácil de ler. Existe o bem e existe o mal. Porém, quando você afasta essas duas coisas, elas sempre vão entrar num conflito violento. Porque as duas têm que sobreviver, entende? O mais importante desse filme é que ele lembra que não é a polícia que é do mal, não é a pessoa que vive numa situação social que é do mal. O que é do mal é a situação e o sistema a qual eles se encontram. Porque ninguém é assim tão dividido. Ninguém é preto no branco, ninguém é 8 ou 80 de verdade. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Eu tenho 21 anos de polícia e não sei dizer por que eu matei, nem por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. Tira o ouro, põe na âncora essa merda aí. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns, parabéns. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. Assim, nem a polícia e nem a pessoa que está numa situação social de risco devem se ver separadas da sociedade. Mas como mostra a Tropa de Elite, é isso que a gente faz o tempo todo. E para terminar, eu trouxe aqui até uma quote social de Gilberto Duran que eu achei importante, que é o seguinte: outra característica seria a do geometrismo mórbido, em que no combate contra Cronos, ou seja, no combate de vida ou de morte, no combate contra o tempo devorador, no qual você sabe que você pode morrer, imprime-se um apagamento da noção de tempo, desvalorizando aspectos historiográficos que nos ajudam a compreender as nuances dos problemas sociais. Ou seja, o diurno, o regime da flecha, do embate do herói, é muito importante,
Mas, mais importante do que isso, é lembrar que ninguém é herói sempre e que ninguém é monstro sempre, porque a gente tem que, sim, lembrar das nuances históricas e sociais e tratar a partir disso. E para você que está aí achando que eu fiz tudo isso porque eu acho que a Marielle defende bandido, ela não defende. O que eu estou tentando te lembrar é que se você está num espectro que diz a Marielle é do bem ou do mal porque ela defende bandido ou não, mesmo que a sua informação esteja errada, eu quero te lembrar que uma sociedade de combate é uma sociedade para sempre violenta. E eu sei que talvez seja muito ridículo da minha parte acreditar numa sociedade utópica, mas talvez a sua discussão no Twitter e no Facebook não tinha que ser de quem está certo e quem está errado, mas de lembrar das nuances históricas e das nuances das pessoas que estão envolvidas. Porque a Marielle era uma pessoa absolutamente incrível e que foi executada assim. Vamos acreditar numa política e numa polícia inclusiva que participa da comunidade? Porque daí você vai ter pessoas. E pessoas têm potências que são iguais, poderes que são iguais. Quando deixa de ser pessoa e vira monstro ou vira herói, você tem potências que são verticais, ou seja, impossíveis de serem tratadas aqui no Tete a Tete. Semana que vem a gente volta com mais uma análise do imaginário. Um beijo.